Oi, eu sou Thales Lopes. Eu sou o Lucas Cazu e você está assistindo aos Leitores Anônimos. Bom, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre o livro Senhora, que é um livro escrito por José de Alencar no século XIX. Né? Esse livro ele retrata a história da personagem principal, que é a Aurélia, uma mulher rica do século XIX. Detalhe, o livro foi escrito no século XIX. Durante o período que ainda tinha rei e tal no Brasil. Século XIX. Então, século XIX, né? E se passa no Rio de Janeiro, no século XIX. E aí a Aurélia ela é uma moça muito rica, bonita, desejada por todos os homens, né? Ela frequenta vales da alta sociedade do Rio de Janeiro. Ela é independente, diferente das mulheres, né, daquele século, por isso que ela é tratada como se fosse desenvolvida para aquela época, né? E ela, sendo uma mulher independente, né, ela também era forte, sabe? Uma mulher com suas próprias decisões e sua própria independência. Mas ela era frágil por conta de um ocorrido. Aurélia, antigamente, né, antes dela ser essa moça, com todo esse poder, com toda essa sua liberdade, ela era uma moça simples e pobre, né, que ela acaba se apaixonando por Fernando, só que ele, né, Fernando, ele não é, vamos falar assim, não é um cara muito bom de se confiar, não. Porque é o seguinte, ele trai a Aurélia com a chamada Adelaide. Adelaide, ela é filha de um pai rico, né? De um pai rico. Ela é filha de um homem rico, que ele meio que tava arrumando um casamento pra filha dele. Entendeu? E achou o Fernando como um candidato. Sim. E ela oferece, né? Oferece a proposta de se casar, né? O Fernando se casar com a Adelaide. Porém, o Fernando estava tendo um caso com a Aurélia. Só que ele viu o tamanho da fortuna de Adelaide e decidiu ficar com ela. Só que o que acontece? Como a gente falou no começo do vídeo, a Aurélia ela se torna uma moça rica após que seu avô deixe uma fortuna, né, uma herança para ela. Ela se torna a mulher mais rica do Rio de Janeiro. E ela então, como fosse uma novela, né, ela decide se vingar e acaba comprando Fernando. Aí o Fernando, né, não é mais da Adelaide e agora é de posse de Aurélia. Após a compra, os dois se casam, né, o Fernando e a Aurélia. E só que, bem, igual a novela, tem o desenvolvimento. O desenvolvimento tem brigas e confrontos, até que então Fernando surge a ideia de se divorciar dela, certo? Sim, por conta que ele tava se sentindo meio que usado e comprado por ela, entendeu? Meio que se sentindo um escravo. E ele trabalhou, né, ele tinha um emprego, apesar da toda a fortuna de Aurélia, e ele devolve o dinheiro, né, decide reembolsar a Aurélia. A Aurélia aceita o reembolso, porém, após ela aceitar o divórcio e o reembolso, ela se declara a Fernando. Ela fala que realmente ela ama o Fernando. E daí os dois acabam juntos novamente. Sim, só que com e uma ela moça. dá o papel, né, da herança para o Fernando, já que ela disse que o dinheiro era o problema de todo o caso deles. Podemos perceber no livro, né, o quão evoluída era a Aurélia para sua época, por conta que a Aurélia, né, ela detinha todo o poder econômico da família nas mãos dela, né? Ela que manuseava o dinheiro, ela que tinha suas posses, pois naquela época as mulheres não possuíam tanto essa liberdade, né, que a Aurélia possuía, né? Hoje em dia as mulheres são diferentes, elas possuem a liberdade de ficar com quem ela quiser, elas possuem as mesmas oportunidades que os homens, né? Embora haja ainda desigualdades, infelizmente. Só que a Aurélia, né, ela escolhia quem ela quer ficar. A gente pode comparar duas mulheres. A Aurélia, que é a mulher hoje em dia, né, e a Adelaide. Né? A Adelaide, ela era a mulher da época. Ela era uma mulher que tinha restrições, que não tinha tanta liberdade quanto hoje as mulheres possuem, né? A Adelaide, o pai dela que escolhe o pretendente dela. Ela não tinha ela não tinha o controle do dinheiro como a Aurélia possui, porque a Aurélia que
manuseava o dinheiro dela, sendo que ela também tinha o tutor dela. Porque o tutor dela era meio que um conselheiro da Aurélia. Só que ele não vem a caso, né? Mas É ele não importante. vem ao caso, né? Porque a Aurélia tinha mais liberdade e tal. E então meio que a Adelaide era meio que presa numa caixa, se podemos assim dizer. E a Aurélia era mais livre, ela fazia o que ela quiser, dançava, ia até o chão. Bailão. É, isso mesmo. O livro, pra mim, ele não. Eu não me senti muito. Não. Você não se sentiu. Eu Você senti. ficou paralisado. Você pegou o livro assim, ó. Uau. O livro, eu posso considerar que ele é um romance meio frio, porque o texto, né, o gênero do texto é romance. Eu considero que ele seja frio porque, diferente dos romances, né, que a gente lê ou a gente assiste, por exemplo, ele é meio parado, porque a gente não vê um grande amor, uma grande paixão entre os dois personagens. Só que a trama ela é muito envolvente, porque ela mostra bastante o lado de Aurélia. Eu acho que o livro seria melhor se os dois, se o Fernando e a Aurélia, né, tivesse um romance maior entre eles. Só que em algum momento algo separaria eles, entendeu? Que no caso seria a ganância da época, né? Que era a ganância do Fernando querendo se casar com uma mulher mais rica. Já eu, na minha opinião, eu acho que o livro pode se comparar a uma novela, já que uma novela também é um romance, só que exibido nas TVs, né, em forma de audiovisual. Por conta que, seguinte, tem o começo, né, ela fala um pouco sobre... fala como se passa, em que cenário se passa, né, que a personagem principal ela frequenta, né, descreve como ela é e tal... E conta também dos outros personagens, logicamente, não somente da personagem principal, né? Os outros personagens também. Se o livro se transformasse numa novela... Então, enquanto eu estava editando, eu fui pesquisar e procurar se havia uma novela baseada em Senhora. E encontrei que sim, existe. Uma delas se chama Essas Mulheres, exibida na Record. A outra existe Senhora, que é do mesmo nome da obra, né? Que foi exibida na TV Globo. E também teve O Preço de um Homem, exibida na TV Tupi. Só queria dizer isso mesmo, obrigado. A gente ia fazer umas alterações, porque no livro conta do passado de Aurélia, mas pro meio do livro, né? Não no começo. Uhum. Como geralmente novelas são, né? Elas falam mais... Primeiro o começo dá a introduçãozinha, fala um negocinho e tal, e depois começa a novela em si nos tempos que passa. Já o livro faz essa mistura, assim, que eu até achei meio confuso na hora que eu li. Tipo, Sim. Eu comecei a ler e não me toquei direito onde que eu tava, certo? Sim, porque ele faz uma... Ele tá em um tempo, que é os tempos atuais que se passa a maioria do livro, e depois ele meio que faz um flashback no passado da Aurélia, entendeu? E depois ele volta de novo pros tempos atuais. Então, É uma coisa meio confusa, assim, tipo, o que tá acontecendo? Sim. Não, pode Diferente que o falar. Thales disse, né, um romance meio frio, eu achei muito, mais ou menos clichê com alterações, vamos falar assim. Porque não é aquele, vamos se casar, aí eles ficam tristes, depois casam de novo, né, que geralmente a novela faz isso. No caso, a Aurélia compra... o celular, obrigado, celular. A Aurélia compra o Fernando, né, que já é uma coisa tipo, meu Deus, comprar um cara assim. Depois ocorre o que eu falei, né, que os dois acabam se divorciando e volta de novo. Na opinião, esse finalzinho foi muito clichê de falar, vamos se divorciar, aí depois se declarar novamente. Achei isso muito, tipo, eu acho que ela devia continuar com o negócio dele, mas ela se divorciou dele, mas ela sofria porque ela ainda amava ele no fundo, entendeu? Então, Exato. por isso que ela voltou pra ele, porque ela não odiava ele, ela queria se vingar, mas ela amava ele. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o joinha. Ativa o sininho para receber outros vídeos que não haverá, porque na verdade isso é um trabalho escolar. Sim, obviamente, né? Porque não vamos fazer hoje não. Adoraria? Talvez, não sei. Fica aí a dúvida. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Falou. Uou!